Sabe, eu estava meditando nisso durante a semana e ontem, enquanto dirigia, e hoje o Senhor me tirou da cama muito cedo para me ministrar a respeito disso, né? E eu queria compartilhar com vocês essa noite algo que para mim é bastante pontual, inclusive com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que foi liberado nesse retiro de pastores. Tem um viés um pouco diferente, mas tem uma mesma base, né? E eu não sou muito de colocar título em mensagem, na verdade quem batiza as mensagens é o Mateus. Né? Depois que ele escuta aqui, querido, ele escuta em casa, enquanto ele edita, e ele escuta de novo. Né? E boa parte dos títulos, rema, quem dá é o Mateus, ao Senhor dá para ele. Né? Mas essa noite eu diria que o título da mensagem seria Herdeiros do Senhor ou Escravos da Religião. E, na verdade, isso fala, queridos, de um posicionamento nosso. Né? Isso fala de escolhas que nós vamos fazer para nos movermos dentro do propósito de Deus, para nos movermos nos dias em que o Senhor tem nos chamado, para nos movermos e nos posicionarmos de acordo com aquilo que os céus têm dito nesses dias. Se nós queremos ser cooperadores do Senhor, nós não vamos poder estar disposicionados. E eu queria ler alguns textos com você nessa noite e queria fazer uma reflexão e meditar em algumas coisas, né? Eu não sei quantos aqui conhecem a história do juiz que subjugou Israel, chamado Eli. Quantos conhecem? Amém? Queridos, Eli foi estabelecido por Deus, né? A Bíblia nos diz que todos os reis, toda autoridade, ela é estabelecida por Deus. E Eli era um sumo sacerdote que foi juiz de Israel, né? E foi estabelecido ali por Deus. E ele se ele subjugou, como diz a Bíblia, Israel por 40 anos, e ele morreu com 98 anos, eu consigo compreender que ele começou o chamado dele de juiz de Israel com 58 anos. Né? E a Bíblia diz que ele era sumo sacerdote e ele fazia todas as coisas que eram retas perante o Senhor. Mas ele tinha um problema. Ele tinha um desleixo, ele tinha um calcanhar de Aquiles ali que pegava ele, que era a sua casa desgovernada. Eli não conseguia governar a própria casa. Eli não conseguia ter o controle dos filhos. E eu queria, em cima desse texto, que nós fizéssemos uma reflexão, porque aos olhos da religião, querido, né, e é aí que eu vou entrar um pouco nessa noite, aos olhos da religião, ele praticava tudo conforme era pedido. Né? Abra aí em 1 Samuel, aí, então, capítulo 1, versículo 3, vamos ler. Diz o seguinte: todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Então eles eram sacerdotes, Eli era um sumo sacerdote, e os filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. Então eles cumpriam tudo conforme a lei dizia, né? Ou ao menos, pelo menos no início. Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos entranhados, né? Quando nós estamos impregnados com a nossa religiosidade, as coisas elas vão nos levando para fora do propósito do Senhor. E isso não é algo que vai ser instantâneo. Isso não é algo às claras. Né? Nós costumamos falar aqui, falamos muitas vezes que ninguém tropeça em parede. Todo mundo tropeça em pedrinha. Coisas pequenas. Né? Então, assim, a queda de um homem não é algo raríssimas vezes algo instantâneo, né? Na verdade, ele vai se perdendo no caminho, né? E vamos à frente aí um pouquinho, em 1 Samuel, ainda no capítulo 2.
Antes disso, só vamos no capítulo 1, versículo 9. Eu queria só ler o versículo 9 contigo, no capítulo 1 ainda. Diz o seguinte, eu queria que você prestasse atenção. Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Eu queria que você entendesse como estava posicionado Eli nesse momento, querido. A Bíblia diz que ele estava sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor. Guarde bem isto. E este era o início, praticamente, do ministério de Eli. Era o início do chamado dele. Estava no cumprimento do chamado ainda no seu início. Amém? Agora vamos lá no capítulo 2. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo o que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel, que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá-me um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. E se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou a tomarei à força. Sendo assim, o pecado desses jovens era muito graves aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Amém? Ou seja, eles estavam cumprindo com o ritual religioso. Eles estavam ali como sacerdotes cumprindo o papel e a função deles. E muitas vezes, querido, nós estamos posicionados também na nossa posição religiosa. E esse é o ponto. Porque Deus não nos chama, querido, para uma religião. Ele nos chama para um relacionamento, que é algo totalmente diferente. Agora, nós vamos, com o tempo, ficando conhecedores das coisas do Senhor, e nós nos achamos tão bons e tão praticantes que nós começamos a negligenciar aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Nós temos 2 extremos, aqueles que de repente se travam e não conseguem fazer nada, e também temos aqueles que se acham muito bons e aí começam a fazer as coisas do seu próprio modo. E nós estamos falando isso de religiosidade. Porque a coisa vai ficando comum. Eu não sei se você sabe, mas no Velho Testamento, os sacerdotes, eles entravam, quando entravam para cultuar o Senhor, para oferecer, eles entravam, inclusive no Santo dos Santos, entravam com uma cordinha nos pés e com um sininho. Porque quando ele tinha pecado, ele era fulminado, e as pessoas puxavam ele pela corda. Agora você me pergunta, então por que esses caras, por que Ofni e Finés não foram fulminados pelo Senhor? Porque, queridos, muitas vezes o Senhor permite sempre um dia a mais para ver se o sujeito se reconcilia. E o Senhor vai dando várias oportunidades. E assim, não é porque nós estamos testando os limites do Senhor e muitas vezes Ele não está nos fulminando que nós temos que ir um passo adiante nisso. Eu não creio que, por exemplo, eles começaram a comer a carne crua no início. Eu creio que eles foram testando, como criança nos testa todos os dias. Então eles foram praticando as coisas e viram que não acontecia nada. Opa, então dava para praticar um pouco mais. E a Bíblia diz, em outro trecho, que eles faziam orgias na porta do santuário. Com mulheres. Então assim, sabe aquela expressão de que um abismo chama outro abismo? Eu creio que isso não foi algo que eles começaram a praticar em um dia e ponto, a Bíblia relata. Eu creio que isso foram degraus, para baixo, mas foram degraus. Então eles foram provando, eles foram testando os limites. E quando via que não foram fulminados, eles iam um pouquinho mais na direção do pecado. Opa, eu ainda não fui fulminado.
Por quê, querido? Porque quem impõe limites para você, né, que você vai testando com o teu medo, é a religião. A religião, ela sempre vai te amedrontar. Então, eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes dizem assim, olha, não faça isso porque é pecado, e se você fizer, você vai para o inferno. Só que você tem que ter a consciência em não pecar, não por medo de ir para o inferno. Você tem que ter a consciência de não pecar porque você quer agradar o coração de Deus. Você entende? São duas coisas completamente diferentes. Se você entende quem você é no Senhor, você não vai querer desagradá-lo, pelo contrário, você vai ter um coração grato e vai querer retribuir aquilo que Ele fez por você, que é um favor imerecido. Então, o Senhor, Ele não vai te colocar medo, a religião te coloca medo. Então, trabalha numa meritocracia. Olha, se você fizer isso, você vai sofrer aquilo. Se você não fizer isso, você também vai sofrer aquele outro. E vai te colocando regras e limites, e vai estabelecendo um relacionamento de regras e limites. Só que regras e limites, queridos, a gente viu lá no paraíso que não deu muito certo. Né? Agora, você acha que o Senhor, quando nos colocou o livre-arbítrio, Ele não sabia que o homem ia sofrer a queda no paraíso? Não existe plano B de Deus, queridos. Existe um único plano. Deus não errou e depois tentou consertar. Né? Deus enviou Adão e depois enviou o segundo Adão, que é Jesus Cristo, e tudo isso fazia parte de um plano completo. Então a religião vai te basear em regras e limites. Por quê? Porque você não tem o entendimento do que se deve ou não fazer para Deus. Por quê? Porque te falta relacionamento. E o relacionamento com Deus, a herança, a filiação que você tem em Deus, ao contrário da religião, vai te empurrar para o propósito. Nós precisamos compreender isso, querido. Né? Eu queria que você fosse para 1 Samuel aí, ainda no capítulo 4. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu da frente de guerra até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou tudo sobre a matança que ocorrera, e imediatamente a cidade inteira começou a gritar e se lamentar. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. E estava Eli com 98 anos de idade, seus olhos já fracos, não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha, consegui fugir das fileiras, e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou-lhe: o que aconteceu ao meu filho? E o homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus, e houve terrível carnificina. Fomos derrotados e seus 2 filhos, Ófine e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, próximo da cidade onde estava, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Ele julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. Aonde estava Eli quando o mensageiro chegou? Porque assim, eu pulei um pouco da história aqui, mas eles vão para uma guerra contra os filisteus. Os filisteus derrotam eles numa primeira vez, e aí eles voltam, né, e eles têm a brilhante ideia: então vamos levar a arca com a gente agora, na segunda vez. Eles não consultam a Deus e vamos levar a arca agora. E leva a arca de Deus, os filisteus derrotam eles, né, e tomam a arca ainda. Por quê? Porque eles acreditavam que, pelo simples fato de levar a arca de Deus junto com eles, eles iriam vencer os filisteus. Religião, querido. Né? Agora eu queria chamar a atenção para o ponto. Eli estava onde quando chegou para a notícia? Sentado. Da mesma forma como ele estava lá no início do ministério dele. E ele estava como? Cegado. A religião te cega, querido. A religiosidade nos cega. E é um processo. E ele estava como? Ele estava obeso. Sabe por quê? Porque quem está sentado numa cadeira, cegado, não imparte aquilo que o Senhor está dando.
Então nós viramos obesos espirituais muitas vezes. Nós comemos e não fazemos nada com isso. Então nós estamos o quê? Fora de um propósito. E eu queria te dizer uma coisa que talvez te choque, mas é para te despertar, querido. O diabo, ele não quer te tirar da igreja. O diabo quer te dar uma cadeira VIP. Sabe, ele prefere alguém sentado numa cadeira, como estava Eli, sinceramente enganado, achando que está fazendo a vontade de Deus, do que alguém que está fora. Porque alguém que está fora vai se tocar como filho pródigo e vai voltar. Agora, quem está dentro da religiosidade acha que está tudo bem. Então eu domino esse negócio agora. Perdemos a primeira batalha, leva a arca. Não consulta mais ao Senhor. Se alimentando o quê? Da estrutura. Durante 40 anos, Eli se alimentou da estrutura que foi montada. E isso é religiosidade, querido. Agora, nós precisamos compreender isso. Quer ver? Vamos em Romanos, no capítulo 8, versículo 17. Vamos para o contraponto dessa mensagem. Eu disse que a herança, os herdeiros do Senhor ou os escravos da religião. Nós não somos chamados a ser escravos da religião, querido. Nós somos chamados a ser herdeiros do Senhor. Romanos, na verdade vou ler do 16, diz o seguinte, olha: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se realmente participarmos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Querido, você não foi chamado para uma religião, você foi chamado para ser um filho de Deus. Herdeiro do Senhor e co-herdeiro com Cristo. E o que nós vamos fazer para isso? Nós precisamos participar do sofrimento dele, para que então nós possamos também tomar parte na sua glória. Nós precisamos renovar a nossa mente, querido. Sabe, de repente, as coisas que a gente praticou durante um tempo, as coisas que a gente aprendeu durante um tempo, serviu para aquele tempo. Tudo que nós temos ouvido nesses dias. Na conferência foi algo, no retiro agora foi algo do que nós mais ouvimos. Querido, o Senhor está nos reposicionando, o Senhor está nos transicionando. Então nós precisamos entender isso e nos movimentar com isso. Nós não podemos ser escravos da religião, como nós vimos ali atrás um exemplo. Nós precisamos ser herdeiros. Nós precisamos participar do sofrimento de Cristo. Querido, nós precisamos ir para a cruz. A cruz de Cristo é quem nos dá a herança. Nós vamos compreender que Cristo morreu por nós, e levou sobre Ele todos os nossos pecados e o castigo. Todo o castigo que estava sobre nós, todos os nossos pecados, foi levado naquela cruz. E com isso nós fomos comissionados em Deus. Nós fomos chamados a ser filhos de Deus. Essa filiação que até então era para o povo de Israel, hoje foi estendida a mim e a você, os gentios. Agora, se eu vou ter um relacionamento com Cristo, e esse é o ponto que eu queria chegar nesse ponto. Se eu vou ter um relacionamento com Cristo no sofrimento e também na sua glória, querido, eu preciso me relacionar com Ele. Mas muitas vezes nós preferimos a religião porque de repente fica mais fácil. Alguém nos manda fazer isso, aquilo. E nós seguimos um plano. Assim como na escola primeiro, depois no nosso trabalho, alguém nos dá o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. E isso não vai nos custar um tempo de discernir e de buscar em Deus. Então muitas vezes nós preferimos isso e de repente até preferimos pagar por isso. E aí nós pagamos com o nosso trabalho para o Senhor. Às vezes nós pagamos com... Algumas religiões pagam com promessas. Então o homem vai sempre buscando um artifício. O que eu preciso fazer para desfrutar de um relacionamento com Deus, desde que eu não tenha que me relacionar com Ele? Olha que contraditório.
Ah, não, então agora você precisa andar 10 quilômetros. Né? Então agora você precisa ir a pé daqui e ali, agora você precisa... Né? E queridos, olha, não sejamos rápidos em olhar para os outros, vamos olhar para nós. Não sejamos rápidos em subjugar as outras pessoas. Né? Talvez, e isso é do ser humano, venha muitas coisas à sua mente e você já está pensando assim, nossa, aquele fulano que faz isso, não, é para nós, querido, é para mim, é para você. Né? Não olhe para o outro, olhe para você. Busque de Deus, o que é que você tem feito nesses dias, que de repente, sabe, está disposicionado. Nós precisamos nos relacionar com Deus, querido. E eu vou te dizer uma coisa, à medida que você se aproxima de Deus, existe um processo natural de separação e de santificação. Isso não vai te trazer, não vai ser difícil, não vai ser custoso, não vai ser pesado, porque você vai estar se relacionando com Ele. E você vai começando a pegar as características de Cristo e vai começando a ter um desfrute, um deleite no relacionamento com Ele. Hoje pela manhã nós falamos sobre o relacionamento com a palavra, sobre matar a nossa fome na palavra de Deus. O Afonso aqui nos ensinou muitas coisas e se você não veio, você perdeu. Mas isso faz parte do nosso relacionamento com Deus, queridos. E isso nós vamos desenvolvendo todos os dias. E quanto mais nós fazemos, mais nós temos vontade de fazer. Em compensação, se você ficar um tempinho sem fazer, você vai sofrer para começar a fazer de novo. Porque você vai sentir peso, você vai sentir culpa, você vai sentir muitas coisas que a religião te coloca. Né? Ou quando não é a religião, é o diabo. Então, nós precisamos compreender isso. Abra em Efésios, capítulo 3. Nós vamos correr um pouquinho na Bíblia hoje. Diz o seguinte: significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Como? Por intermédio do Evangelho. Querido, nós precisamos nos comprometer com o Evangelho. Muitas vezes as pessoas nos perguntam assim, mas qual é a sua linha doutrinária a respeito de tal coisa? Fala a Bíblia. Não, mas você entendeu. Qual é a sua linha doutrinária? Não, fala a Bíblia. Sabe por quê? Porque já é tão difícil cumprir tudo que está aqui. Nós não precisamos inventar mais que isso. A Bíblia, ela, por si só, já nos dá todas as instruções que a gente precisa. E eu vou dizer uma coisa, querido, eu estava dizendo hoje pela manhã, nós temos vivido um tempo, e vou usar de novo o retiro de pastores lá como exemplo. Eu vejo assim, quem conhece e já ouviu do Mevan, sabe que o apóstolo Luiz Hermínio carrega uma palavra. Então, muitas vezes você vai assistir 10 palavras dele, ele está pregando a mesma coisa. E o Senhor lança ali revelações diferentes a respeito de temas diferentes baseados na mesma palavra. Agora, nós já fomos em alguns retiros de pastores, algumas convenções dos filhos, e dos filhos de ministério, e assim, apesar do Senhor estar sempre dizendo a mesma coisa, nós temos percebido que a intensidade disso tem aumentado. Agora, a característica principal que eu, pelo menos, vi nesse ano, é que aumentou a intensidade, mas também aumentou a clareza. Eu estava dizendo o seguinte, parece que o Senhor, nesse retiro, pegou assim, desde os mais intelectuais até aqueles que buscam menos, dos mais conhecedores até aqueles que buscam menos, e falou assim, gente, eu vou fazer uma coisa aqui e vou clarear para todo mundo. Então, quem está aqui não tem a desculpa de dizer não entendi. E essa é uma característica desses dias, queridos. O Senhor está nos chamando a buscar o Evangelho na Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para você, se você começar a ler a palavra, ela vai saltar aos teus olhos. Você vai ter uma compreensão que você nunca teve antes. Porque são dias proféticos. Nós estamos vivendo e entrando nos dias de Joel, querido. Nós estávamos lá e nós ouvimos um pastor pregando, pastor Nilson,
E ele estava dizendo que o filho dele, o Davi, com 5 anos, 5 anos, ele não é alfabetizado. E ele começou a profetizar e a trazer direção. O Senhor profetizando através da vida dele, de uma criança de 5 anos, querido. E começou a dar direção de como que eles deviam agir, do que eles deviam fazer, e o que o Senhor estava movendo nesses dias. E se você vai lá em Joel, você vai ver que os nossos filhos profetizarão. Está lá, Joel 2. Nós estamos vivendo essa palavra. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Né? Aquele garoto nunca leu a Bíblia. Ele não sabe ler ainda. Mas o Senhor tem usado as crianças, querido. Nós precisamos compreender isso. Então, para que nós sejamos participantes, né, da promessa em Cristo Jesus, nós precisamos nos comprometer com o Evangelho. Então, nós vamos ser igualmente herdeiros com Israel. Olha o privilégio que a cruz te traz. Olha o privilégio que o sacrifício de Jesus te traz. Jesus veio, cumpriu a lei, foi morto por mim e por você, nos salvou. Eu sempre digo que a salvação é o início do nosso relacionamento com Deus. É o cartão de visita. E nós não podemos parar aí. Nós não podemos nos contentar com isso. Nós precisamos viver os dias que o Senhor escreveu para cada um de nós. E nós vamos nos posicionar e viver o propósito de Deus a partir do momento que eu me comprometo com a palavra dEle. Que eu me comprometo com os princípios dEle, que eu começo a gastar tempo com Ele. E quando eu gasto tempo com Ele, eu vou começar a gastar tempo naquilo que Ele tem me chamado a fazer. Não, e não é algo imposto, querido, é algo automático. Não tem como você dizer que você se comprometeu com Cristo se você não se compromete com aquilo que Ele tem para você. Então, eu me comprometi com Cristo, mas eu continuo nas minhas velhas práticas. Não. Isso é engano. E não vai adiantar eu ficar tentando ali espiar o meu pecado, né? Dentro de 4 paredes, vindo aqui cultuar no domingo. Cantar algumas músicas de louvor, ouvir uma palavra e ir para casa. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. A palavra nos diz que nós vamos manifestar a glória dele. Como que nós vamos manifestar a glória de Cristo, querido? Transbordando dos princípios dele, das características de Jesus Cristo. Como? Num relacionamento com ele. Normalmente você vê, antigamente, uns amigos do meu pai diziam que eu andava igual a ele. E hoje, alguns dizem para mim que o Leandrinho anda igual a mim. Isso é relacionamento. Quanto mais proximidade, mais nós vamos nos parecer. Nós vamos ter afinidade com Cristo, querido. Será que as coisas que nós temos dito nesses dias são as coisas que Cristo queria? Se nós somos herdeiros dele, nós vamos desfrutar das coisas que Cristo desfrutou e desfruta. Nós temos acesso às mesmas coisas. Todos os milagres que Cristo operou na terra, você tem acesso a operar. Tudo aquilo que Cristo manifestou na terra, através da vida dele, você tem acesso a manifestar. A herança é a mesma, querido. A promessa é a mesma. Vamos em Gálatas. Diz o seguinte, afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Queridos, não adianta nós permanecermos meninos em Cristo. Quando nós nos convertemos e entregamos a nossa vida ao Senhor e aceitamos a Ele, nós somos meninos. A Bíblia fala de um novo nascimento. Eu não vi ninguém ainda nascer com 50 anos. Nem nascer com 2 metros e andando. Nós somos meninos.
Agora, nós não podemos permanecer meninos, querido. Sabe por quê? Porque senão você não vai desfrutar da tua herança. E eu vou te dizer algo que eu gostaria que te despertasse, porque assim, se nós somos herdeiros do Senhor, nós vamos crescer no relacionamento com Ele. Porque assim, querido, quando você é menino, você recebe cuidado. Sim ou não? Quando meninos nós somos cuidados. Mas intimidade, nós só temos a nossa maturidade. E o que vai nos levar num nível de intensidade de relacionamento com Deus é a intimidade e a maturidade. Então nós precisamos crescer em Cristo. A maturidade é que vai te permitir, que vai ser, assim, uma chancela para que você tenha intimidade com o Senhor. Nós precisamos ser maduros em Deus, querido. Precisamos despertar, crescer. Como? Através de relacionamento, através de separação. Né? Não temos tempo a não nos separarmos, a não nos santificarmos. Precisamos compreender. Se nós já temos compreendido que então, né, a religião, ela me mata, ela me torna um obeso que vai morrer sentado numa cadeira, né? A maturidade vai me levar a um relacionamento de santidade com Deus e a desfrutar o quê? Da herança que o Senhor tem para mim e para você. Nós somos filhos, querido. Sabe? Talvez porque, de repente, a gente não soube ser filho na nossa infância, né? Tá ali os meus pais e eu dei bastante trabalho. Não leve em consideração, tá? Já? Mas talvez por não saber ter sido filho na infância, né? Talvez pelo nosso relacionamento de pai e filho não ter sido bom, de mãe e filho, né? Nosso relacionamento como filho não ter sido bons. Quando nós entendemos e a Bíblia nos diz que nós somos filhos do Senhor, muitas vezes isso pode nos bloquear e pode nos travar. Porque você tem um outro parâmetro, um outro referencial. Né? Agora nós precisamos entender e compreender isso, querido. O Senhor nos chama para ser filhos, não escravos. A religião nos chama para ser escravos. Então, trabalha, faz. Não, querido, o trabalho é só uma forma de manifestar gratidão àquilo que o Senhor fez por mim. E nós entendemos que nós vamos estar em movimento, nós não podemos estar na cadeira. Então nós vamos trabalhar, e trabalhar para Cristo é lucro. Né? Para nós, o morrer para nós mesmos e viver em Cristo é lucro. Quando você prioriza e ama e valoriza o relacionamento com Deus, esse entendimento vai se abrir automaticamente na sua cabeça. Ninguém vai te impor, ninguém vai te mandar, e você vai começar a fluir no propósito. Porque fala de um reposicionamento teu. Aonde? Nos dias que o Senhor planejou para você. Você foi planejado. Nós falamos isso aqui muitas vezes. Você foi planejado, querido. Deus escreveu todos os teus dias. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Alguns ficam mais fácil, né? Tipo o Rô, assim, meu pai. Dá menos trabalho. 2 fileirinhas, né? O Senhor conhece as nossas características. E sabe, não se culpe. Não traga peso sobre a tua vida, de repente, porque você compreende que hoje você está disposicionado em algumas coisas. Eu queria, para fechar, que nós fôssemos em Hebreus. Diz o seguinte: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém... Amém. Ninguém verá o Senhor. Querido, sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sabe, isso vai um pouco contra algumas doutrinas mais reformadas ou mais calvinistas, que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Né? Mas o escritor diz, e a salvação ela não é por trabalho.
que isso fique bem claro, né? A salvação é por graça. Mas nós, enquanto salvos, nós precisamos entrar num processo de santificação. O escritor de Hebreus nos deixa claro, e se nós acreditamos na Bíblia, nós precisamos acreditar nela como um todo. Não dá para ver um evangelho seletivo, senão não é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho de Leandro Anderson. Né? Então, a Bíblia nos diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Né? E se você analisar esse texto e analisar a primeira parte desse versículo, onde o escritor de Hebreus fala, esforçai-vos para viver em paz com todas as... Isso nos remete ao mandamento de Jesus Cristo, querido. Amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então a lei ela não foi sacada, a lei foi reformada. E ela estreitou, ficou mais difícil. Porque quem ama não deixa de praticar só aqueles 10 mandamentos, mas deixa de praticar uma série de outras coisas com o irmão. Se antes precisava adulterar, agora a cobiça já é adultério. Então assim, nós vamos despertar para isso e viver um relacionamento com Deus. Sabe, comece com, assim como nós vimos aqui hoje pela manhã junto com o Afonso, começa com 15 minutos, querido, com 20, com 5. Começa com quanto você consegue. Sabe, mas eu não mereço, tá? Porque tem essa, a religião também nos traz isso. Eu não sou merecedor de estar diante da presença de Deus. Ninguém é, querido. Ninguém é. Ninguém é. Agora, o que nós não podemos fazer como Ófine e Finéias. Não podemos negligenciar a presença de Deus. E compreendendo que nós estamos na presença de Deus, agir de qualquer maneira. Não, nós vamos ter reverência, nós precisamos ter, saber nos portar diante da presença de Deus. Mas nós temos livre acesso, querido. O problema é que o homem hoje tenta costurar o véu que Jesus já rasgou. A religião tenta costurar o véu que Jesus já rasgou. E eu vou te dizer, seja qual for a tua situação, entre na presença do Senhor. É ela quem nos transforma. É ela que nos restaura, sabe? Não é 1h30 de uma palavra aqui no domingo, não é de um relacionamento aqui com Deus no domingo. Nós vamos estar na presença dEle. A presença de Deus é quem nos transforma. Jacó passou uma noite na presença de Deus e saiu Israel. A presença de Deus, ela troca até o teu nome, querido. Ela vai trocar o teu DNA. Ela vai trocar o teu DNA adâmico por um DNA celestial. Você vai sofrer um batismo do céu sem perceber. E sabe, vai começar a ser loucura para aqueles que te cercam, porque vai falar, o que está acontecendo? E para você não mudou nada. De repente você não tem a consciência disso. Vai ser natural, querido. Não vai ser forçado. Não vai ser com uma cartilha de regra. Não vai ser com ninguém te mandando fazer nada. Vai ser através do relacionamento com Cristo. Amém? Que nós possamos fazer uma análise de nós mesmos nessa noite, querido. E, sabe, faça isso com sinceridade, com integridade de coração. Sem medo daquilo que você vai achar em você mesmo. Todos nós precisamos disso, querido. Não tem ninguém aqui imune a isso. Todos nós precisamos de um reposicionamento diário com Deus. Diariamente, nós precisamos nos reposicionar em Deus. E não deixe que a culpa, que o medo, que os seus preconceitos, que os valores que muitas vezes foram martelados goela abaixo, que as coisas que muitas vezes te prendeu no passado te subjugue hoje. Sabe, rompa com a religiosidade. Desfrute da tua herança. Se aprofunde, mergulhe em Deus, querido. Se comprometa com Deus. Entrega a tua vida realmente para Ele. Sabe, nós fazemos a oração de aceitar a Jesus Cristo e dizemos, Senhor,
nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não tinha a menor consciência do que eu estava fazendo quando falei isso. Eu não sei se você tinha, eu não tinha. Todos os dias eu preciso entregar a minha vida para Cristo. Todos os dias, em várias situações, eu preciso entregar a minha vida para Cristo. Sabe, eu tenho repetido isso nesses dias. Senhor, olha, se o Senhor ainda quer, está aqui. Pega aí, se servir, né, Lu? Esse é um exercício, querido. Então não se culpe, não se acanhe, não se sinta não merecedor. Sabe, deixe o Senhor falar contigo nessa noite.